No programa, o assunto é notícia. Entrevista. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, completa hoje 30 anos. Ele foi assinado no dia 13 de julho de 1990. A Lei 8.069, de 90, estabeleceu os direitos e deveres de garotas e garotos com menos de 18 anos, para os quais foram fixadas medidas especiais de proteção e assistência a serem executadas conjuntamente pela família, comunidade e também pelo poder público. E também, esses garotos e garotas, como eu disse aqui, eles são acompanhados de perto pelos 2 conselhos tutelares que temos na cidade de Guarapuava. Para falar um pouco dos desafios, avanços, perspectivas, nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Cultura o Carlinhos Dominico, ele que é um dos integrantes desses 2 conselhos e foi, inclusive, escalado, pelos demais conselheiros para conceder essa entrevista à Rádio Cultura. Carlinhos, muito obrigado por ter vindo, aceita o nosso convite e um bom dia para você. Bom dia, Tonico, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Cultura, bom dia a todos os ouvintes, quero aí desejar esse bom dia e dizer aqui que estamos muito gratos por vocês nos permitirem estar aqui nessa manhã em comemoração aos 30 anos do ECA. Temos o que comemorar nos 30 anos do ECA? Temos muito ao que comemorar, Tonico. Nós, após a instauração desta lei, a Lei 8.069, que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, temos obtidos vários avanços em relação a isso. Então, temos muito, sim, a comemorar. Bom, vamos começar, então, pelos avanços, Quais os avanços, que aconteceram ao longo desses 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Exatamente. Vamos lá, então, Tonico. Iniciando, nós temos que pegar, primeiramente, um contexto histórico em relação a isso, porque antes nós vemos que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eram regidos pelo chamado Código de Menor. Tanto a versão de 1927 como a de 1979, que colocavam a criança e o adolescente apenas como objeto político e tinha, sim, uma dificuldade na questão dessa reeducação, nessa questão do cuidado com a criança e o adolescente. Após isso, com a Lei 8.069, nós podemos sim colocar as nossas crianças e adolescentes como sujeito de direito, onde a lei vai nos dizer que a criança, esta lei, a 8.069, ela dispõe da proteção integral à criança e adolescente, ou seja, nós temos sim os direitos da criança de uma forma positiva, Nós temos ela deixando elas realmente com direito, o que elas não tinham antes. Então, nós podemos ver nos artigos da lei que hoje a criança tem direito à educação, à profissionalização, à saúde, e isso de modo integral, colocado com primazia, a criança colocada em primeiro lugar, o adolescente colocado em primeiro lugar. Então, podemos sim ver esse crescimento, esse avanço após essa lei. Então, deixamos lá aqueles adolescentes que eram conhecidos como marginais, e até um termo pejorativo que tinha, que chamávamos eles de menores, E quando, na verdade, a lei está dizendo que somos todos iguais. Então, esse foi o grande avanço da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que nós poderíamos citar aqui cada passo desse, tanto na questão da educação, como o maior número de alfabetização, o menor número de evasão escolar. A própria criação do Conselho Tutelar foi um dos grandes avanços dessa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Poderíamos também falar a respeito da profissionalização, sem o impedimento da educação. Então, tudo isso nós consideramos sim como um grande avanço da lei. E para que esse estatuto, o ECA, ele seja realmente aplicado como deve ser, existe uma rede, não é só os conselhos que atuam, existe uma rede de proteção às crianças e adolescentes ainda. Com certeza, nós contamos com vários serviços, nós sempre dizemos que são engrenagens,
de um grande maquinário. O Conselho Tutelar é uma dessas partes, né? Faz parte dessa engrenagem. Faz parte dessa rede, dessa engrenagem, desse grande motor em relação a esse cuidado com a criança e adolescente. Então, nós contamos com inúmeros serviços, seja educação, saúde, ou até mesmo da área de profissionalização, esporte, lazer, tudo isso, né? Tem alguém que esteja trabalhando em prol do direito da criança e do adolescente. Mas mais próximos aos conselhos tutelares está o Ministério Público. Com certeza. E também a Vara de Infância e Juventude. Com certeza. Esses dois atuam, né? Diretamente. Diretamente. Né? Nós temos contato direto com eles, até por o Conselho Tutelar não ser um órgão, ser um órgão não jurisdicional. Então, são eles, sim, que estão aí mais próximos de nós, né? Bom, falamos um pouquinho do Estatuto e da importância dele nesses 30 anos, né, para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Sim. E quais são os desafios, Carlinhos Dominico? Então, ainda contamos com vários desafios, Tonico, né? Temos ainda muito ao que avançar. A lei ainda ela não está sendo efetivado na sua integralidade, ela precisa muito ainda ser aperfeiçoada. Ser aperfeiçoada. E aliás, ela vem sendo aperfeiçoada constantemente, né? Constantemente, né? Nós, nessa questão de desafios, né? Nós precisamos aí lutar ainda muito, né? Por alguns direitos. Nós vemos, né? Que nós corremos riscos até de retrocesso, né? Se nós pegarmos hoje, né, eu ouvia na quinta-feira uma companheira falando, se nós pegarmos hoje, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, por exemplo. Né? Tem um debate em cima disso, né? É um debate, tem um grande debate. Né? Temos lá a PEC 171, né? Que ela está transitando. E é uma coisa que nós entendemos que vai prejudicar, né? Como nós, na verdade seria um retrocesso, porque se nós olharmos lá no Código de Menores, era essa a ideia, né? Que para educar a criança e o adolescente, então prende ele, não seria essa palavra, mas seria interna ele, né? Interna ele até os 18 anos lá. O que não resolve, né? O que não resolve, né? Por exemplo, antes nós tínhamos isso como crime, hoje nós entendemos como ato infracional, não vai resolver a questão de prender o adolescente, seria outros métodos, outras alternativas. Né, então o desafio nesse momento é movimentar a sociedade brasileira. Com certeza. Para que não se diminua a maioridade penal. Com certeza, né? Esse seria um dos grandes desafios, né? Nós podemos entender dessa forma e, como eu disse, seria um grande retrocesso, né? Carlinhos Dominico, vamos falar um pouquinho agora da atuação. Guarapuava, durante muitos anos, trabalhou com apenas um conselho tutelar. Sim. Mas mediante o crescimento da população e a necessidade, né, de ter mais um. Aliás, segundo informações, Guarapuava poderia ter até 3 conselhos. Sim. Mas já temos 2. Sim. Ou seja, foi criado mais um conselho que veio auxiliar em muito esse trabalho, né? Sim. A questão dos conselhos está relacionada ao número de habitantes, né? Diz que a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar, né? Nós sim, hoje somos 10 conselheiros tutelares, né? Ativos em 2 polos, né? Tanto o polo 1, né? Que é o qual eu faço parte, e temos mais lá os nossos companheiros. Já quero mandar um abraço, aproveitar esse momento, mandar um abraço para todos os nossos companheiros aí. Estão ouvindo a entrevista? Com certeza estão todos assistindo, a gente já avisou eles, acordou cedo hoje, né? E então queremos mandar aí um abraço para todos eles. E temos um trabalho muito efetivo na sociedade. Como eu havia dito lá no início, esse foi um dos grandes avanços. Colocar esse órgão próximo das crianças e adolescentes, o que também é o nosso objetivo. Quero aqui dizer, Tony, que pela sociedade, muitas vezes o Conselho Tutelar, não digo num modo geral, né, mas tem muita gente que pensa, não, Conselho Tutelar é um bando de desocupado que fica o dia inteiro atendendo o telefone, passa a mão na cabeça de bandido e tira as crianças das famílias. Tem gente que fala isso? Tem muita gente, né? Porém, né, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a primeira coisa, desocupado, nós temos muita demanda, né? Mesmo em 10 conselheiros,
nós temos muita demanda, né? São muitas as denúncias, né? Muitas, não vou nem chamar de denúncia, vamos chamar de notificações, né? Muita coisa que chega a nós, que nós temos que ir fazer verificação. Trabalhamos também em regime de plantão, que é 24 horas por dia. Então, tem muita demanda, né? A questão de passar a mão em cabeça de bandido, né? Na verdade, nós tentamos a melhor maneira de reeducá-lo. Como eu disse, não podemos simplesmente dizer vamos prender, vamos fechar que vai resolver o problema. Não. Nós sim tentamos a maneira de reeducar, de recolocá-lo na sociedade. Cumprindo o que está no estatuto. Cumprindo o que está aqui, né? E a questão de tirar filhos das famílias, tirar as crianças das famílias... Não é bem assim, né? Não é dessa forma. Segundo a lei, essa é a última alternativa, né? Então, entenda-se que, às vezes, como medida, é uma das medidas de proteção, claro que temos várias outras, mas é uma das medidas de proteção. Em caso extremo, que não tem uma família extensa, alguém próximo que a criança possa ser deixada, aí sim, ela vai ser acolhida institucionalmente. Mas esse é o último caso. Primeiro se tenta resolver o problema. Né? Tenta resolver o problema. A gente vai trabalhar de todas as formas. A lei está dizendo isso, né? Que nós precisamos trabalhar e, em último caso, é que nós vamos fazer. E sempre em conjunto Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e da Juventude. Com certeza. Com apoio também do Poder Público Municipal. Com certeza, né? Sempre com esse apoio, sempre trabalhando junto. Como eu disse, são os nossos primeiros contatos, né? Nós tentamos isso, nós tentamos dessa forma. Né? Nós conversamos, né, muito na nossa rede para que nós possamos, então, tomar essas nossas decisões. Carlinhos, nós queremos agradecer a sua presença aqui na Rádio Cultura e, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os conselheiros, para a rede de proteção às crianças e adolescentes, que são muitas pessoas envolvidas nesses 30 anos do ECA. Então, como já dissemos, nós queremos agradecer esse espaço que nos foi cedido para essa comemoração. Eu já havia falado em um outro tempo que está sendo meio atípico, né, a nossa comemoração por motivo da pandemia. Mas já queremos agradecer esse espaço. E a mensagem que eu quero deixar nessa manhã, Tonico, é em relação, como foi dito aqui, tanto para a rede como também para a sociedade, né, é que nosso maior objetivo, né, o nosso maior objetivo é dar a entender essa lei. Como eu disse, tem muita coisa ainda que as pessoas veem de uma forma errada. E nós, como Conselho Tutelar, né, nós temos sim as nossas atribuições e tem muita coisa ainda que o Conselho Tutelar às vezes precisa fazer e que não é, não é a sua atribuição, mas que o Conselho Tutelar sim, ele corre atrás, ele destina a quem é a atribuição. Então, o nosso maior objetivo hoje, essa oportunidade aqui está sendo muito rica para nós expor um pouquinho para a sociedade, do nosso trabalho, da nossa efetividade na sociedade. Então, é esse o nosso maior objetivo. Então, queremos dizer para a sociedade que o Conselho Tutelar, muito especificamente, está de portas abertas, né? Quem mais nos ajuda, além de toda a rede, é sim a sociedade, né? Então, se a sociedade se preocupar em zelar pelo direito da criança e do adolescente, com certeza o nosso trabalho vai ser muito mais efetivo. Obrigado, Carlinhos, pela entrevista. Nós conversamos com o Carlinhos Domenico, ele que é um dos conselheiros tutelares de Guarapuava, hoje em especial ressaltando os 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.